O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade de contrastes. O brilho do sol batendo na areia de Copacabana, o reflexo dourado do Pão de Açúcar, o som do mar misturado ao batuque distante vindo das comunidades, mas por trás desse cenário de cartão postal existe uma realidade que se esconde nas sombras, um sistema que corrói a cidade por dentro como uma ferrugem que avança lentamente sem que ninguém perceba até ser tarde demais. O Rio está morrendo. Não é uma metáfora, é uma verdade que se arrasta nas vielas, nas esquinas, nas madrugadas em que os tiros substituem o som do vento. O motivo? Uma guerra invisível que há décadas transforma a vida dos cariocas em um campo minado. Facções, milícias e o tráfico de drogas tomaram conta do que antes era território da esperança. O Estado recuou e quem ficou para enfrentar o caos foi a polícia. Muitas vezes sozinha, muitas vezes incompreendida, mas ainda assim resistindo. O colapso do Rio começou quando o crime deixou de ser exceção e virou rotina. O tráfico se espalhou pelas comunidades como uma epidemia, instalando um poder paralelo que dita regras, controla quem entra, quem sai, quem vive e quem morre. A polícia passou a ser o único obstáculo real entre o cidadão e o domínio total das facções. Mas, enquanto os criminosos se organizavam com armas importadas, táticas militares e dinheiro do tráfico internacional, o policial seguia com salário atrasado, colete vencido e a mesma coragem de sempre. Era o confronto entre a lei e o caos. Mas a cidade, cansada e confusa, começou a inverter os papéis, e muitos passaram a enxergar quem protege como vilão e quem destrói como vítima. Foi ali que o Rio começou a ruir de verdade, quando a moral se perdeu e o certo e o errado passaram a ser negociáveis. Nas madrugadas da Zona Norte, o silêncio raramente é paz, é tensão. Cada som distante pode ser o prenúncio de mais uma troca de tiros, mais uma invasão, mais uma mãe que vai acordar com a notícia de que o filho não volta mais. O tráfico transformou a juventude em exército. Meninos de 15, 16 anos empunham fuzis que custam mais do que a renda anual de uma família inteira. As facções se expandiram, criaram suas próprias leis, impuseram toque de recolher e ergueram muros invisíveis que dividem comunidades inteiras. A polícia entra, enfrenta, tenta retomar o território, mas quando o Estado se ausenta por tanto tempo, a criminalidade se torna o próprio governo, e o povo, preso no meio, aprendeu a sobreviver entre o medo e o silêncio. Enquanto as facções cresciam, as milícias avançavam por outro lado. No início, vendiam segurança, prometiam proteção onde o Estado não chegava, mas logo mostraram o verdadeiro rosto, o da exploração, da extorsão e da ameaça. Traficantes e milicianos. Traficantes do Comando Vermelho trocaram tiros com rivais ao tentar invadir uma região dominada por milicianos. Pelo menos um homem foi baleado. Na semana passada, a facção criminosa foi alvo de uma mega operação que deixou 121 mortos. Taxas, controlam serviços e impõem regras. Quem não obedece, desaparece. O Rio virou um tabuleiro onde o poder se move com base em quem tem mais armas, mais dinheiro, mais influência. E o cidadão comum? Esse vive como refém. Refém de uma cidade que o abandonou, refém de um sistema que recompensa o crime e pune quem tenta fazer o certo, refém da covardia de quem deveria ter combatido o mal desde o início, mas preferiu fingir que o problema não existia. Hoje, o tráfico e as milícias controlam mais de metade dos bairros da cidade. Há regiões onde o governo não manda, o prefeito não entra e o Estado só aparece de helicóptero. Nesses lugares, as leis são outras. A economia gira em torno do crime. O gás, a internet, o transporte, tudo passa pelas mãos dos chefes. O morador paga duas vezes, uma para o Estado, outra para os criminosos. E quando a polícia tenta retomar o controle, enfrenta não só o fogo inimigo, mas também a incompreensão de uma sociedade que de tanto ver violência já não distingue o certo do errado. Muitos preferem culpar a operação, não o bandido. Preferem apontar o dedo para quem sobe o morro e não para quem transformou o morro em campo de guerra. Mas é preciso entender, sem polícia, o Rio já teria acabado. Cada operação, cada incursão, cada ação tática é uma tentativa desesperada de impedir que a cidade caia completamente nas mãos do crime.
São homens e mulheres que deixam suas famílias, enfrentam o impossível e voltam, quando voltam, com o peso de carregar uma guerra que não é só deles. Enquanto o policial é cobrado por cada bala, o traficante é celebrado nas redes, transformado em símbolo de resistência. É essa inversão moral que está matando o Rio. O crime não precisa vencer em campo de batalha. Ele vence quando o povo começa a acreditar que o mal é aceitável. E é isso que está acontecendo. O Rio se acostumou ao caos. O tiroteio virou paisagem sonora. O helicóptero da polícia parte do céu. A sirene trilha sonora das madrugadas. A violência se normalizou. E quando o absurdo vira rotina, a cidade começa a morrer em silêncio. As crianças crescem sem referências. Os jovens sem futuro. Os adultos sem esperança. As escolas são dominadas pelo medo. Os comércios fecham mais cedo. Os hospitais lotam com vítimas de balas perdidas. O Estado tenta reagir, mas a corrupção interna enfraquece o combate. Cada desvio de verba, cada acordo político obscuro, cada omissão é mais um golpe no peito da cidade. Mas ainda há quem resista. Ainda há batalhões que não se rendem. Policiais que acreditam que vale a pena lutar. São eles que impedem que o colapso seja total. Eles e o povo que não desistiu. O trabalhador que pega 3 conduções, a mãe que educa o filho longe do crime. O jovem que escolhe o caminho certo, mesmo quando tudo empurra para o errado. É esse pequeno núcleo de resistência que mantém o Rio vivo. Mas por quanto tempo? Porque o inimigo é grande. E não é apenas o homem armado no beco. É o sistema que o financia, que o protege, que o glorifica. É o político corrupto que fecha os olhos. É o empresário que lava dinheiro do tráfico. É o morador que paga propina para se sentir seguro. É o silêncio coletivo que permite que o mal continue crescendo. O fim do Rio não virá em uma explosão. Ele já está acontecendo, devagar, a cada esquina dominada, a cada polícia desacreditada, a cada bairro esquecido. E quando o crime domina o espaço físico, a cidade ainda pode resistir. Mas quando domina o coração do povo, aí sim ela morre. O Rio está perto disso, cada vez mais perto. O medo virou rotina, a esperança virou exceção e o colapso inevitável. Mas talvez ainda haja tempo, se o povo lembrar quem são os verdadeiros inimigos. Não é o policial na viatura, é o traficante que escraviza o jovem, é o miliciano que cobra pelo ar que se respira, é o político que alimenta o sistema com promessas vazias. Se a cidade quiser viver, precisa se unir por quem ainda luta por ela. O Rio não vai acabar por causa da natureza. Não será o mar que o engolirá, nem a chuva que o destruirá. Será o crime que o sufoca, o silêncio que o mata e a indiferença que o enterra. Mas enquanto houver alguém de farda, alguém de coragem, alguém disposto a subir o morro e a enfrentar o mal cara a cara, ainda há chance. Porque o verdadeiro milagre do Rio não está em suas paisagens, mas nas pessoas que se recusam a desistir dela. O Rio de Janeiro é um campo de batalha que respira por aparelhos. E nessa guerra silenciosa, os inimigos estão por toda parte. As facções se multiplicaram, as milícias se infiltraram nas instituições, e o crime aprendeu a vestir terno, falar manso e posar de cidadão de bem. Hoje, o poder paralelo já não vive apenas nas vielas. Ele se senta em mesas de reuniões, financia campanhas políticas e decide o destino de bairros inteiros. Cada território dominado é uma cicatriz aberta, e cada centavo que sai do bolso do trabalhador para o caixa do crime é mais um tijolo no muro que separa a cidade da liberdade. O que antes era uma guerra por espaço se tornou uma disputa por poder e dinheiro, e quem paga o preço dessa batalha é sempre o mesmo, o povo. Nas zonas dominadas, o Estado é apenas uma lembrança distante. Os chefes das facções impõem leis próprias, executam julgamentos e definem quem pode viver ou morrer. É um governo invisível, mas cruelmente eficiente. O traficante é o juiz, o miliciano é o cobrador e o cidadão é o refém. A polícia, quando tenta entrar,
é recebida a bala, e cada operação se torna um risco calculado entre a vida e a morte. Enquanto isso, as redes sociais romantizam o crime, transformando assassinos em celebridades e vilões em mártires. Vídeos de criminosos armados ganham curtidas, enquanto o policial que morre em serviço é esquecido no dia seguinte. A guerra moral é mais perigosa que a guerra armada, porque ela corrompe o coração das pessoas. A juventude carioca está sendo engolida por esse sistema. As escolas, cada vez mais abandonadas, viraram refúgios frágeis entre o crime e a esperança. O tráfico seduz com dinheiro fácil, poder, status. As milícias oferecem emprego e proteção, e o Estado, ausente, oferece nada. Para um jovem da favela, a escolha entre o crime e a sobrevivência se tornou uma roleta russa, mas a consequência é sempre a mesma: prisão ou cemitério. As famílias se desmancham, as mães choram seus filhos e o ciclo se repete, geração após geração. O futuro do Rio está sendo assassinado lentamente, não por balas perdidas, mas por promessas esquecidas. E enquanto o povo sofre, a política se aproveita. O Rio de Janeiro se tornou o epicentro da corrupção nacional. Governadores presos, contratos superfaturados, obras inacabadas. O dinheiro que deveria ir para a segurança pública acaba nas mãos de quem lucra com o caos. É um teatro macabro. O Estado finge governar, o crime finge obedecer e o povo finge viver. Por trás de cada rua esburacada e de cada hospital sucateado, há uma assinatura invisível de quem lucra com o sofrimento. E no meio desse colapso, a polícia continua sendo o último escudo entre o cidadão e o abismo. Mas esse escudo está rachando. Os batalhões operam com poucos recursos, as viaturas estão sucateadas e os policiais desmotivados. Muitos perdem colegas em combate e sequer têm apoio psicológico. Outros vivem sob ameaça constante, dentro e fora do serviço. Mesmo assim, continuam. Continuam porque sabem que se a polícia desistir, o Rio acaba de vez. Não haverá mais lei, nem ordem, nem esperança. O que restará será uma cidade partida, entregue ao domínio total do crime. E esse dia pode estar mais próximo do que parece. A geografia do Rio é um pesadelo estratégico. Morros altos, becos estreitos, comunidades inteiras sobre apostas. É o terreno perfeito para o crime se esconder e se multiplicar. Enquanto o Estado precisa de autorização judicial e logística para agir, o traficante move-se livremente, armado até os dentes. Cada incursão policial é um risco, cada passo uma armadilha. Mas mesmo diante de tudo isso, há quem enfrente, porque acredita que vale a pena lutar. E é por essas pessoas que o Rio ainda não caiu completamente. Nos bastidores, o poder das milícias cresce em silêncio. Elas não precisam de fuzis para dominar. Bastam contratos, licitações e ameaças velados. Controlam o transporte alternativo, o gás, a internet, a venda de imóveis. São o crime institucionalizado, o poder disfarçado de ordem. E o mais assustador, em muitas áreas, o morador sente mais medo da milícia do que do tráfico. Porque o tráfico impõe pela força, mas a milícia impõe pela estrutura. Ela se mistura ao cotidiano, se infiltra na política, na economia e até em setores da segurança. É um câncer que se espalha pelas veias da cidade. E quanto mais o tempo passa, mais difícil é extirpá-lo. Enquanto isso, a violência se torna parte da identidade do Rio. Crianças aprendem a diferenciar o som de uma pistola e o de um fuzil, antes mesmo de aprender a ler. As pessoas vivem com medo, mas também com uma estranha resignação. Aprenderam a conviver com o perigo como se fosse uma força da natureza. É assim mesmo, dizem, mas não é. Não deveria ser. Esse conformismo é o que alimenta o caos. É o que dá poder ao mal. Porque quando o povo aceita o errado como normal, o crime vence sem precisar atirar. Mas há uma luz, ainda que pequena. São as forças de segurança que, mesmo exaustas, continuam a lutar. São as operações que desarticulam quadrilhas, prendem líderes, apreendem toneladas de drogas e armas. São os policiais que entram em áreas dominadas para salvar vidas e muitas vezes perdem as próprias. São heróis invisíveis, esquecidos pelas manchetes, mas lembrados por quem ainda acredita que o Rio pode ser salvo. São eles que impedem o colapso total, que mantêm o fio tênue da civilização. E é por isso que, apesar de tudo, o Rio ainda respira. Mas até quando? O inimigo é paciente. O crime não dorme.
não cansa, não sente culpa. Ele cresce nas brechas da lei, se adapta, se moderniza. Hoje, o tráfico já atua com drones, rádios criptografados, câmeras de vigilância e até inteligência artificial para monitorar a polícia. As facções viraram corporações e a guerra urbana virou indústria. Cada morte é um número, cada fuzil uma mercadoria. E a cidade, no meio desse fogo cruzado, vai se apagando, pedaço por pedaço. Se nada mudar, o fim do Rio de Janeiro não será um evento súbito, será um processo. Um colapso social e moral que se instala silenciosamente, até que um dia a cidade deixe de ser reconhecível. As praias continuarão ali, o Cristo Redentor ainda abrirá os braços, mas o espírito da cidade, aquele que um dia foi alegria, música e esperança, terá morrido. O rio não será destruído pelo crime, mas pela indiferença de quem o deixou morrer. O rio está em guerra, mas poucos enxergam o tamanho real do campo de batalha. A guerra não é só feita de tiros e confrontos, ela está nas conversas de esquina, nas decisões silenciosas, nos negócios obscuros que alimentam o poder do crime. O tráfico não vive apenas da droga, vive do medo. Cada morador intimidado é um território conquistado. Cada comerciante que paga taxa de segurança é um investimento na expansão do domínio. E enquanto o cidadão comum aprende a conviver com o absurdo, os criminosos prosperam como empresários do caos. É um império construído sobre o silêncio. E quem ousa quebrar esse silêncio, desaparece. O medo virou moeda corrente e a vida, um bem descartável. As milícias, por sua vez, não se contentam com o controle das ruas. Elas querem poder político, querem legitimidade, se infiltram nas prefeituras, elegem representantes, influenciam leis. Elas perceberam que dominar pela bala é caro, dominar pela política mais eficiente. E quanto mais se consolidam, mais a cidade se curva. Os serviços públicos se tornam moeda de troca, os contratos são manipulados e a máquina pública passa a girar a favor de quem a sabota. É um parasita que vive dentro do próprio corpo do Estado, alimentando-se dele até que não reste mais nada. E o pior é que muitos nem percebem porque o crime já aprendeu a se disfarçar de ordem. A polícia, nesse cenário, é a linha tênue que separa a civilização do caos total. Cada operação é um ato de coragem. Cada entrada em uma comunidade dominada é uma guerra não declarada. Muitos desses policiais nunca voltam para casa. São pais, mães, filhos, que dão a vida para uma cidade que muitas vezes nem sabe seus nomes. São soldados de uma guerra que o resto do país prefere fingir que não existe. E mesmo quando são criticados, difamados ou esquecidos, continuam ali, firmes, porque sabem que se eles desistirem, o crime vence de vez. São eles que mantêm acesa a última chama da esperança. Mas a verdade é que lutar contra o crime no Rio de Janeiro é como tentar apagar um incêndio com as próprias mãos. O tráfico tem dinheiro, armamento, influência. As milícias têm poder político, controle econômico e rede de informações. E o Estado, muitas vezes, tem medo. Medo de enfrentar quem realmente comanda. Medo de perder votos, contratos, privilégios. Enquanto o poder público hesita, o mal age. E essa omissão custa caro. Custa vidas, custa dignidade, custa futuro. O rio está sendo lentamente consumido por dentro, como uma árvore bonita por fora, mas apodrecida no tronco. Quem vive aqui sente isso na pele. O som distante dos tiros, o barulho dos helicópteros, a notícia de mais uma chacina, mais um desaparecimento. Cada bairro tem sua própria história de horror e cada família tem alguém que já foi tocado pela violência. A sensação é de estar preso em um ciclo sem fim. Mas o que destrói o Rio não é apenas o crime, é a normalização dele. É o deixa pra lá, o não é comigo, o é assim mesmo. Essa aceitação passiva é o combustível da decadência. Enquanto o cidadão não entender que o silêncio é cumplicidade, o mal continuará vencendo. E ainda assim, a resistência. Ela vive nos policiais que não se corrompem, nos moradores que denunciam, nos professores que insistem em educar, nos jornalistas que ainda têm coragem de mostrar a verdade. O verdadeiro herói carioca é aquele que resiste todos os dias, que acorda cedo, pega o ônibus, enfrenta o medo e segue em frente, que escolhe o bem, mesmo quando o mal parece mais fácil. O Rio ainda não acabou porque há pessoas que se recusam a deixá-lo morrer. Mas é preciso mais do que coragem individual. É preciso união. O crime se organiza, o mal coopera, o bem precisa fazer o mesmo. A sociedade precisa parar de tratar a violência como um espetáculo e começar a tratá-la como uma ferida aberta. Precisamos olhar para o policial não como um inimigo,
mas como alguém que está na linha de frente por nós. Precisamos cobrar dos governantes não promessas, mas presença. Precisamos reconquistar o que foi perdido, rua por rua, bairro por bairro, alma por alma. Porque se nada for feito, o fim do Rio será inevitável. Não será um colapso repentino, será um apagão gradual, moral, cultural e humano. O Rio acabará não quando suas praias forem tomadas, mas quando sua esperança for extinta. Quando a próxima geração crescer acreditando que a violência é o único caminho. Quando a honestidade se tornar a exceção. Quando o último policial honesto pendurar a farda e o último morador de bem desistir de lutar. Nesse dia, o Rio deixará de existir, mesmo que continue no mapa. Mas esse fim ainda pode ser evitado. O futuro da cidade depende de quem ainda acredita nela. Depende de quem enxerga além do caos, de quem entende que o crime não é invencível e que a justiça, mesmo ferida, ainda respira. O Rio precisa ser reconstruído de dentro para fora, das consciências, das escolas, das famílias. Precisa de líderes que não tenham medo de enfrentar o sistema e de cidadãos que não tenham medo de exigir mudança. A cidade maravilhosa ainda existe, mas está escondida sob os escombros da covardia. E talvez seja esse o ponto final e o ponto de partida ao mesmo tempo. O Rio de Janeiro vai acabar? Talvez. Mas se acabar, não será por culpa do crime, será por culpa de quem desistiu de lutar. Porque o crime sempre existiu, mas o que o alimenta é o abandono. O que o fortalece é a omissão. O que o torna invencível é a falta de fé. Enquanto houver um morador disposto a denunciar, um policial disposto a proteger e um cidadão disposto a acreditar, o Rio ainda terá salvação. O fim não está escrito, ainda há tempo, mas o relógio não para e o silêncio continua sendo o maior aliado do caos. E quando o sol nascer sobre o Cristo Redentor mais uma vez, talvez reste uma pergunta ecoando nas ruas, nas favelas, nos becos e nas avenidas. Será que ainda dá para salvar o Rio? A resposta não está no governo, nem nas armas, nem nas leis. Está nas pessoas, está em nós. Porque no fim das contas, o Rio de Janeiro só vai acabar quando o último carioca deixar de acreditar que vale a pena lutar por ele. E enquanto houver quem lute, ele nunca vai morrer.